Hoje estamos como jovens, mas somos imortais. Olhe para dentro de si, para enxergar o que você traz. Viajores do tempo, o ser inteligente, idealizador. Preciso se faz conhecer-se bem mais. O que então te detém? Há inúmeros convites a me distrair. Isso só será problema se eu me permitir. A vida é bênção, escola bendita, a nos educar para o bem. Somos os construtores, centelha divina. O que então te detém? Deixe a luz brilhar em você. Somos Deus e Jesus afirmou. Não tem tempo pra indecisão. Abra o seu coração. Deixe a luz brilhar em você. Somos Deus e Jesus afirmou. Não tem tempo pra indecisão. Abra o seu coração. As sombras me envolviam, me impediam de ver. Desejos, revoltas, tristezas, insatisfações. Na noite sem fim, ante as incertezas, a luz do Consolador. Manhã radiante envolveu-me enfim. Agora só depende de mim. Ame, deixe a luz desse amor ser o norte do seu viver, reparando com lucidez, trabalhando com fervor. O caminho é o amor, viver o bem sem nada exigir, semeando sem distinção. Vamos servir, não estamos sozinhos. Diga por quê. Ame, deixe a luz desse amor ser o norte do seu viver, reparando com lucidez, trabalhando com fervor. O caminho é o amor, viver o bem sem nada exigir, semeando sem distinção. Vamos servir, não estamos sozinhos. Diga por que te detens. Boa noite, meus irmãos. Vamos começar o nosso trabalho desta noite. Nós queremos ler um trecho do livro Vinha de Luz, logo depois da continuidade. Corrigenda. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Paulo. Quando os discípulos do Evangelho começaram a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhe a mente a plano mais alto da vida. Naturalmente, que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviços e aprendizado, e a princípio doem-se as corrigendas, atormenta-os e açoites de experiências, e entretanto se sabe vencer nas primeiras provas, entre o conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário
por indispensável a expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta, e o homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da reflexão paterna. E se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende e compreende o amor da educação divina. Agora, meus queridos irmãos, vamos fazer a prece desta noite, elevando os nossos pensamentos aos planos superiores, visualizando o nosso querido e amado Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, pedindo a Ele por todas as criaturas que se encontram no leito da dor, nos hospitais e nos lares, os nossos irmãos equivocados que se encontram nas cadeias, nas penitenciárias da vida, os irmãos moradores de rua, os irmãos equivocados das cracolândias da vida. Te pedimos, Senhor, pelos lares em desespero, pelo casamento em destruição, e te pedimos a paz interior em cada um de nós. Nessa noite, Jesus, quero lembrar os momentos que tivemos nas tuas andanças aqui na terra. Lembramos da piscina de Silió, lembramos do Mar da Galileia, da casa de Jairo, da casa de Marta e Maria, lá em Lázaro, e da mulher com hemorragia. Lembramos de tudo isso, que não foi milagre, foi os teus conhecimentos, foi a tua grandeza, que Cristo tu é. Então, mestre, vamos mais uma vez repetir a oração que tu nos ensinaste para falarmos com o Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque de vós é o poder, o reino e a glória, para sempre que assim seja. Mestre querido, ilumina o nosso porta-voz desta noite, para que ele passe com eficácia e que todos possam entender a mensagem de amor que a doutrina espírita passa para o ser humano. E conosco, vamos ouvir hoje, a lição da noite é a lei de atração e repulsão, que o nosso Sidney Matos irá proferir a partir de agora. Com vocês, o nosso irmão Sidney Matos. E antes de iniciar os trabalhos desse estudo da noite de hoje, venho rogar à equipe espiritual desta casa, aos amigos bondosos, a todos eles que estão ao nosso lado, que nos inspirem na noite de hoje para falar de um tema tão bacana num momento como este, num momento que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre as nossas relações, como lidar com o contexto que o planeta está vivendo, como perceber o quanto o externo afeta a nossa vida e como poderemos, espero que a partir da noite de hoje, ter mais recursos e mais ferramentas, ter mais consciência do que podemos fazer. Rogamos à equipe espiritual mais uma vez que nos inspire. E para a gente iniciar esse trabalho, eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu preparar para a gente começar. Vou trazer alguns questionamentos sobre essa questão de lei de atração e
repulsa, né? Repulsão. Por que eu preciso trazer essas reflexões para todos nós hoje? Para contextualizar e provocar. Gosto muito quando o irmão Kleber fala isso. Porque a gente precisa sair um pouquinho desse estado de conforto que a gente se encontra, às vezes, nessa letargia mental que a gente passa por todo esse turbilhão de coisas que nos afetam no nosso dia a dia. Então, vamos começar a fazer algumas perguntas. Vamos começar o nosso trabalho já trazendo o Livro dos Espíritos para nós aqui, na sua questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha, que a resposta que os Espíritos nos trazem já mexe com a gente, pela simplicidade, pela objetividade, e o que a gente precisa compreender sobre isso. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Essa questão está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, das Leis Morais. Lei de Perfeição. No seu capítulo 12. Vejam que os Espíritos já colocam para nós que temos condição de sair desse contexto vicioso que a gente se encontra. De a gente ter ferramentas, e temos elas nas nossas mãos, mas a vontade ainda está muito tímida na nossa caminhada. A gente ainda não compreendeu este convite. A gente ainda não trouxe toda essa força que essa vontade nos faz, porque a gente não compreende ainda se eu sou, se eu estou, quem sou eu. Isso ainda é muito difícil para nós. Mesmo alguns espíritas ainda passam por esses questionamentos. E veja que ele coloca que os esforços são insignificantes, se assim a gente tivesse a vontade firme, como Leon Denis afirma. E por que isso? E por que nos falta a vontade? O que está nos faltando? Vamos para a questão seguinte. No Evangelho, na sua introdução, olha só o que Kardec vem trazer para nós. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Parece complexo, mas ele está falando das leis divinas, das leis de Deus, da compreensão do homem com o divino, da nossa relação, o nosso momento, como nos vemos, o que podemos perceber. E aí ele coloca que essa incredulidade que nos cega, que nos tira do caminho, é o que nos faz fracos na compreensão do poder de Deus exercido em nós e o quanto nós poderíamos fazer se tivéssemos essa certeza de que somos filhos dele. Muitas das vezes não compreendemos as leis de Deus e isso nos machuca profundamente. E onde é que isso acontece? Nas nossas relações, na visão de mundo, naquilo que a gente quer. A gente confunde o desejo com vontade. E a gente gosta de saborear bastante os desejos. E esquece que a vontade é a válvula motora de tudo isso. A vontade, ela nos impulsiona. Ela nos aproxima do nosso grande Pai querido. E este código divino, ele faz morada em cada um de nós. Este código divino está presente na nossa vida o tempo inteiro. Este código mostra para nós os caminhos que precisamos trilhar quando reconhecemos a relação entre Criador e criatura.
como é importante para todos nós começar a observar. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de conhecer e compreender esta relação. Porque ele coloca aqui no próprio texto, não há necessidade de disputas religiosas ou qualquer questão dogmática que se envolva nesse contexto. Não precisamos disso. Todos nós fazemos parte de uma família universal. Todo o planeta. Mas a compreensão disso ainda é meio míope por conta do efeito que a matéria, do efeito da importância que a gente dá da matéria em nossas vidas. A gente esquece da nossa vida espiritual, que a gente quer viver muito o terra, mas esquece da essência. E como a gente está falando dessa relação, logo no primeiro momento falamos das dificuldades, agora eu trago esse aspecto da relação com o divino, onde essas leis naturais, essa lei divina que está dentro de nós, fluindo em nossos comportamentos. Mas eu trago para aqui, para enriquecer também o nosso bate-papo, lá no tomo, e aqui mais um vai começar logo o nosso convite, para que a gente estude e compreenda o que a doutrina espírita traz para nós. E lá no tomo 1, que é o primeiro livro do estudo sistematizado da doutrina espírita, no seu roteiro 5, no módulo 7, fala das categorias de mundo. E aqui eu deixo o texto, por isso que eu enriqueci o texto, como essa live vai estar gravada, você poderá aprofundar um pouco mais dos conceitos que a gente colocou aqui. Mas eu vou me ater às categorias de mundos primitivos, expiação e provas, regeneração ou regeneradores, ditosos ou felizes, celestes ou divinos. É um processo evolutivo. Inclusive, nós precisamos acompanhar este processo. Mas, afinal de contas, onde a Terra se encontra? Nesse processo aqui que a gente está visualizando agora. A Terra está onde? A Terra, ela está hoje inserida em um planeta de expiação e provas. Ainda neste planeta, o mal, infelizmente, domina muitos dos comportamentos e atitudes do ser humano. Ainda pesa bastante. Mas como temos estudado e temos ouvido, a própria literatura traz para nós todo o movimento que assim acontece, a gente sabe que a gente está em um processo de transição. E toda transição, ela tem os seus momentos de perturbação. Tem os seus momentos de ajuste, as suas adaptações, e não seria diferente para a criatura humana. O planeta Terra passa por esse processo. E nós, como habitantes, precisamos acompanhar este processo. E tudo isso que nós estamos trazendo aqui tem realmente a ver com o quê? Falando de atração, repulsão. O que isso tem a ver? Se a gente está falando de relações, a gente está falando agora de categoria de mundo, eu ainda não compreendi. Quando eu comecei a montar esse trabalho, eu fiz essa questão para mim. Mas realmente, Sidney, onde você quer chegar? E eu trago para vocês aqui uma reflexão de Emmanuel no livro O Consolador. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas firmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço, pelo dever cumprido. E eu vou trazer para a nossa reflexão as duas palavras em destaque, os
os 2 pontos de atenção em destaque. Eu creio, eu sei. Temos nós a consciência hoje, muitos espíritas têm sua consciência que você é um ser imortal. Você é espírito e não esta carne que você anima. Temos a consciência hoje de que o lar que temos hoje, a vida que vivemos hoje, as relações que temos, as conquistas e aflições, elas fazem parte de um passado e de um resultado de um processo evolutivo de aprimoramento e desenvolvimento moral do indivíduo. É claro para nós que eu sei que Deus faz parte da minha vida. Crer é importante, mas eu tenho a certeza de que Ele faz parte da minha vida. E para aqueles outros que não têm essa visão de Deus, eles estão alheios e perdidos no mundo? Onde está a certeza da misericórdia? Quando eu abro os meus olhos, eu contemplo o que é ofertado para mim todos os dias, pela beleza da natureza, mesmo que em um dia de chuva, de céu nublado ou de calor escaldante. Agradecido nós somos por esse momento, pelo familiar que está ao meu lado, caminhando. Eu tenho ele como minha propriedade ou como irmão a caminho? Quem é ele? Quem são essas pessoas? Esse é o convite que Emmanuel faz para nós. Este convite que Emmanuel nos traz é que a gente faça esse mergulho. E esse mergulho vai exigir de nós esforço, vontade. Compreender que quem está ao meu lado também tem a sua história. Que quem está ao meu lado também tem necessidade de desenvolvimento. Quem está ao meu lado precisa do meu apoio e da minha compreensão. E não necessariamente quem está ao meu lado é aquele mais próximo aqui dentro de minha casa. Mas sim, também, nas minhas relações lá fora. E eu preciso exercer a compreensão desse indivíduo, deste ser, que sou, espírito, para poder começar a compreender as necessidades e carências do outro. Porque eu também tenho as minhas. Kleber falou muito bem na semana passada sobre a reencarnação. E ela vem nos explicar muito sobre estas coisas. Porque seria muito injusto a gente ver o mundo de hoje e achar que é somente isso. Que Deus faria tanta justiça através das suas leis, se não através do processo da reencarnação. A reencarnação mostra para nós o quanto precisamos olhar para dentro. O quanto nós precisamos perceber que caminhar, você curtir a jornada, aprender com a jornada, é muito melhor do que ficar pensando lá no resultado, lá na frente. E este passo a passo vai fazer com que a gente comece a compreender onde eu estou inserido. E falando desse contexto todo que nós começamos aqui, eu venho pedir a cada um de vocês que me assiste agora, para a gente começar a entrar mais um pouquinho no tema. Questione a você mesmo hoje. O que lhe atraiu para entrar na página do centro, hoje no Facebook,
e assistir essa palestra. E assistir este que vos fala, dividindo um pouquinho do conhecimento que ele traz. Qual foi o seu objetivo hoje para fazer isso? O que lhe motivou? E vamos fazer um comparativo dessa reflexão. Todos vocês que hoje podem estar vendo aqui, acessem agora uma página qualquer que você costuma, ou até mesmo no seu WhatsApp. Pode fazer. E navegue nesta página, ou seu no WhatsApp. E preste atenção onde o seu olho, onde a sua atenção se fixa mais. Onde ela vai ficar mais atenta. Onde você vai parar o seu olhar. Tente identificar neste canal, nesta página, algum tema que fale do ser, da conduta do homem de bem, das ações bondosas que são feitas todos os instantes. Quantas delas você consegue identificar na primeira página de onde você acabou de acessar? Reserve esse tempo para você agora. Faz parte do trabalho de hoje, para a compreensão e assimilação. Reflita, porque o seu olhar pousou naquele tema, naquela imagem. Por que isso significou para você? Talvez agora, a imagem que você vê. O texto que você lê. No momento que você desce para ver as mensagens no WhatsApp, chama a sua atenção. Por que isso? Por que a inclinação para este tema, para este produto, para esta situação? Voltemos agora para o trabalho. Quando eu trouxe no primeiro slide, na questão 909, as dificuldades que nós precisamos e a ação da vontade, como válvula motora, que vai nos impulsionar, porque vai partir do ser pensante, do ser espírito, que vai atuar nessa estrutura, corpo físico. Para a gente compreendê-la, temos que também ter a certeza da nossa relação com o Pai, com Deus. Ter também a visão que estamos em um planeta de provas e expiação. E como um grande amigo meu que trabalhamos juntos aí na indústria, ele sempre dizia para mim, Sidney, não exija do sistema mais do que ele pode te dar. Entenda que essas pessoas têm limites. E a gente implementando sistemas de larga escala, naquele momento, no afã da coisa, na impulsividade, não compreendia o que ela fala naquele primeiro momento. O que é que tem a ver isso? Hoje trago para vocês. A gente está exigindo demais, onde as pessoas hoje, no planeta de provas e expiação, a gente aprende tanto sobre o processo de regeneração, mas esquece que existe a transição. E as pessoas têm o seu tempo de adaptação, têm o seu momento de se encaixar neste processo. A gente ainda está no planeta de provas e expiação, mas não é justificativa para sermos algozes de ninguém. Para acharmos que já temos o conhecimento, jogá-los todos eles, acho que deveriam fazer exatamente como nós fazemos, ou defender os mesmos ideais. Hoje estamos falando de assuntos
que sempre existiram, sempre fizeram parte da história da humanidade. Mas a informação está muito mais disponível, muito mais presente em nossas vidas. E precisamos lidar com isso. Por isso, temos nós também um pouco de cuidado para não estar exigindo demais daqueles que ainda não conseguem dar mais do que ele já dá. Porque nesta hora, você está jogando para bem distante aquele que poderia estar perto de você. É o momento, em vez de você atrair, você afasta. Porque o peso da mão, como comumente falado, é demais. A gente exige demais. A gente tem que trabalhar identificando. Por que a pandemia ela é tão boa no contexto das relações das famílias? Fazemos agora, 10 de março, aproximadamente como tudo começou. Estamos aqui 12 de agosto. Você já avaliou como foi seu comportamento nesse período, mês a mês? Você trouxe para você os seus entes queridos ou você os afastou? Você aproximou de você aqueles que fazem parte do seu convívio ou você os afastou? Porque para nós é fácil apontar para ele, para o outro, aquilo que nos cabe. O outro só me afeta se assim eu me permitir. E para nós, este contato na família é fundamental. A utilização da ferramenta diálogo, ela vai fazer a diferença. Se nós soubermos baixar a guarda para atrair o que é justo, o que é bom, o que edifica, o que fortalece. Mas podemos construir mais muros gigantes por conta do nosso ego, por conta da nossa vaidade. A doutrina espírita ensina isso para nós. Ela mostra para a gente esta relação. E este momento que nós estamos vivendo é para que a gente compreenda as leis de Deus, as leis divinas, o código divino que a gente falou no segundo slide. Este código que vai fazer com que nós nos aproximemos das boas inspirações. Porque num momento como este, tem um fator que é correspondente ao processo reencarnatório, é saber lidar com as nossas emoções. E é aí que está o nosso grande problema e a nossa grande oportunidade. Às vezes ficamos presos demais às dores, às lamúrias, ao vitimismo, sem perceber que a oportunidade de mudar se apresenta, está diante de nós. A oportunidade de construir a ponte está presente em nossas vidas. Mas a atitude precisa ser trabalhada de imediato. Reconhecer. E aí tem uma palavra que pesa bastante nesse processo. A aceitação. E falando dela, eu venho trazer aqui uma reflexão do livro de Deepak Chopra, que fala desse processo da lei do menor esforço. Quanto mais nós estamos presentes e conhecedores das leis de Deus, de como tudo
ocorre de forma tão natural. A ansiedade, que é hoje o nosso ladrão de tempo, nesse contexto, ela hoje está nos holofotes. Ela passa a ser, ela começa a sumir, desaparecer, quando a gente ampliar este olhar. Porque tudo ocorre de forma bem natural. Os irmãos da casa onde trabalhamos falaram para nós: tudo se encontra na mais perfeita ordem. Por que o desespero? A gente não compreende, porque a gente vê muita injustiça. Gente, são mais de 100 mil pessoas, mais de 100 mil famílias. O número pesa na nossa consciência. Mas a gente também devolve para este mundo um pensamento que faça a diferença e que venha acalentar essas pessoas, mesmo não estando presente, mas que a gente mande para elas. Ou a gente não acredita que esta energia do pensamento é capaz de fazer isso? Quantas das vezes temos a ideia do pensamento, nossa, eu pensei em você, você me ligou agora. É o acaso? A ciência está começando a explicar isso para nós, nos pormenores. O problema é que a gente se vê como essa gotinha do oceano. Nós somos, sim, mas a gente não se vê parte dele. Somos parte desse todo, e o todo é parte de nós. E este todo está presente em todos os lugares. Eu vou atrair para mim, eu vou trazer para próximo de mim aquilo que eu emano, aquilo que sai de mim, do meu coração, aquilo que eu mando para a humanidade, para o meu dia a dia, para dentro do meu lar, no meu trabalho, na minha relação. O que sai de mim é o meu cartão de visita. E vai voltar para mim na mesma medida. Então, se eu não consigo ainda vibrar, criar pensamentos positivos, uma forma de ver a vida com mais naturalidade, você acha que o peixe pensa para nadar? O sol, ele brilha, simplesmente brilha. E nós amamos. É difícil quando a gente fala daqueles que tiram a vida dos outros. É difícil quando a gente vê as atrocidades na TV. Mas também não podemos nos omitir quando damos um like de uma informação falsa. Também não podemos ficar alheios das nossas responsabilidades, porque tudo isso contribui para o desequilíbrio do planeta. Tudo isso, partindo de nós, é um fator que pode contribuir para a melhora ou para o desequilíbrio. Estudando este tema, eu estava ouvindo a palestra de Sueli Caldas-Schubert, e aí eu trago para vocês que quiser aprofundar o tema, ler o livro Mentes Interconectadas. Ela fala dessa relação nossa com os sentimentos, com as nossas emoções. E ela coloca uma frase que mexeu bastante. Ela diz assim: a culpa acompanha o culpado até o momento dele se redimir. Olha o peso disso. Enquanto eu, quanto indivíduo, não tomar consciência que o pecado, enquanto a gente vem por décadas, milênios, carregando esse peso desta palavra, a gente substitui isso pelo equívoco, por se perder no caminho. E compreender que tanto eu, que hoje acuso, me sinto afetado,
foi vitimado por isso. Todos nós nos perdemos em algum momento da vida. E reconhecer, aceitar esse momento, como as coisas, elas são do jeito que elas devem estar, como elas são e precisam ser. Este fardo da culpa pesa menos. Até no momento em que eu, entendendo, conhecendo, eu compreendo a minha relação comigo e com o outro, e com Deus. Eu começo a abrir portas. Minha casa mental dá espaço a oportunidades que eu não tinha, ou que eu simplesmente tranquei, coloquei bem lá guardadinho nos baús. Por que a gente explode no momento que nós somos confrontados? Por que a gente se desequilibra no momento que a indiferença, o sarcasmo chegam diante de nós? O que está lá registrado na nossa mente. E isso aí, ó, só precisa de um gatilho, um único gatilho, para que você se desequilibre, para que você se perca e tome escolhas equivocadas. Porque a gente ainda não parou para pensar o quanto é importante você olhar suas emoções, cuidar de você. Meditar não é só respirar. Meditar é um momento de atenção, onde você está pleno com você. Mas isso não é da noite para o dia. Tudo na vida precisa de prática, disciplina e estudo. Para compreender quem você é, você precisa querer saber quem você é. A coragem você vai adquirir a partir do momento que você disser para você mesmo: eu quero atrair para mim o que de bom a vida tem. Mas não é as coisas que o mundo está aí me oferecendo. Faz parte, mas não é o mais importante. A melhor coisa que podemos atrair para nós é como está lá, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem, onde os seus caracteres são desafiadores para nós, para muitos. Mas em momento algum, o livro, o texto, diz que não somos capazes de fazê-lo. A gente precisa dar vontade, coragem, para mexer nesse nosso dia a dia, para mudar esta forma de pensar, aceitar que as coisas estão exatamente onde elas deveriam estar. E aí, com a consciência adquirida e consciente do seu papel, você vai entender o papel a importância da sua responsabilidade. Essa palavra, ela não pode estar solta, perdida nesse contexto. Esta palavra, responsabilidade, vai fazer com que a gente tenha a prudência. E aí a gente venha entender o amor como substantivo, como sentimento. Mas o amar como verbo, ação plena. Isso sim, a gente vai compreender o que é isso. Porque falar de amor, falar de atração, não é o físico que nós estamos acostumados e somos bombardeados todos os dias por esse momento que o planeta vive. Eu posso amar. E a gente fala de mãe, amor de pai, mas pode sim amar. Mesmo aquele que a gente vê na matéria, que se perde no caminho, que faz bobagem, aquele que hoje está ceifando a vida de um irmão nosso, porque o que está lá fora é um irmão nosso também. Estas frases que ouvimos todo dia, não é um problema meu, porque não é o meu familiar, não tenho nada a ver com isso.
estamos equivocados com falas como essa. A família universal, ela existe, está presente. E a fraternidade é a bandeira que precisamos utilizar para atrair o que é positivo, o que é bom, o que revigora, o que agrega valor. À medida que você vai mudando, à medida que você vai vendo você se percebendo, você começa a atrair coisas diferentes. Experimentar momentos que você não tinha nem ideia que você era capaz de fazer. Que você não pensava, meu Deus, eu não sou capaz, eu não sou digno de fazer estas coisas. Mas é. Mesmo aquele que está no presídio hoje, cumprindo uma sentença do ponto de vista da sociedade, ele é filho de Deus. Porque todos nós somos. A questão é que, infelizmente ainda, nas escolhas de todos, alguns ainda se comprazem com a maldade. Olha a condição do planeta. O comprazimento, gente, ele cega. Ele cega, gente. Não é possível aquilo que a gente diz que nos faz feliz, nos aprisiona. Assim dizia o nosso querido professor Hermógenes. Como é que pode aquilo que nós afirmamos ser o que nos traz felicidade, nos aprisionar e não conseguir viver sem ele? Isso não é felicidade. E aí, esquecemos do todo e afastamos. Todos são culpados. Todos estão errados, menos eu. A minha palavra está certíssima. Todos vocês estão equivocados. Fazemos desta forma nas nossas relações. Por isso que a responsabilidade pesa hoje. Por isso que muitas pessoas, quando falam, nossa, doutrina espírita, que nada, gente, pelo amor de Deus. A doutrina espírita, ela traz para a gente a reflexão, a provocação, a necessidade de mais fundo. Não é raso. Ela liberta. Ela nos mostra caminhos, oportunidades. A gente só precisa ter o cuidado e a sabedoria para também não se perder e afastar aquilo que deveria ser o propósito de divulgar o Evangelho e transformar a tribuna espírita em momentos de autossatisfação. Isso também vale a atenção. Isso ocorre em qualquer lugar. Enquanto o homem, nas suas relações, não compreendeu o que importa, na verdade, é o amor em ação. Enquanto ele não trouxer isso para dentro dele, a gente vai continuar vendo comportamentos equivocados. E aí que a gente começa a questionar, porque muitas pessoas, com anos e anos, continuam com os mesmos comportamentos. Será que a doutrina, será que a mensagem do Evangelho, será que quando Jesus fala que a gente precisa, antes de entrar no reino dos céus, ir e se reconciliar com seus irmãos, será que isso faz sentido hoje? Quantas famílias se perdem e perdem a oportunidade de reconciliação por puro orgulho? Quantas famílias deixam de ver a oportunidade de uma declaração de amor, de um sentimento, de um pedido de perdão, por pura vaidade, por puro orgulho? E a gente se arrepende profundamente na nossa caminhada. E aí, como foi dito aqui, a culpa acompanha
o indivíduo, até ele se redimir, até ele se encontrar. A gente está chegando ao finalzinho e eu gostaria de trazer a reflexão de Santo Agostinho. A gente escuta bastante ele, mas eu queria trazer para que a gente refletisse, porque todos os dias temos a oportunidade, durante o sono, de se aproximar, em algum momento, das esferas maiores, com um pouco mais de facilidade. Então, antes da gente repousar o corpo físico, que a gente tenha este hábito. Como foi o meu comportamento hoje? Será que as minhas atitudes atraíram mais pessoas para o bem? Trouxeram oportunidades para que as pessoas que estão à minha volta possam seguir no bem? Será que eu contribuí para a vida de alguém ou de alguma coisa que possa trazer resultados que edifiquem a sociedade em um mundo melhor? Será que o que eu estou fazendo está me permitindo, para quando eu voltar aqui, eu esteja e deixe um planeta melhor quando eu retornar? O que eu faço da minha vida hoje me permite vibrar de tal forma que se o planeta está mudando o seu padrão vibratório, que eu esteja compatível com isso, e esse padrão se chama amor. Antes de repousar, faça a sua avaliação. Pense que aí fora existem pessoas iguaizinhas a você, com dificuldades, com conflitos, com oportunidades, com alegrias, com momentos de tristeza. E que um pensamento seu, uma prece que você faça, pelo bem do planeta, pelo bem das pessoas que moram no seu condomínio, pelo bem da sua família, por mais que você não consiga se relacionar com o outro, deixe sair de você a sua melhor parte. Para aquilo que hoje é repulsa, transforme-se numa sintonia de paz. A gente escuta, minha paz te saúda, então mantenha. Seja um agente da paz. Promulgue, divulgue com responsabilidade. Vamos amar mais. Vamos construir mais pontes do que muros. E, acima de tudo, que nessa reflexão que façamos todos os dias antes de repousar o corpo físico, agradeça. Agradeça imensamente pela dor e pela alegria. Porque se existe uma coisa que nos iguala, é a dor. Mas que a gente não fique perdido nela. Que a gente olhe, porque lá fora o sol brilha. A noite é bela também. Onde nós moramos, o lugar que vivemos, é exatamente o local necessário para que a gente venha se tornar o verdadeiro homem de bem. O homem e mulher de bem. Façamos todos nós a nossa parte. Vamos nos sentir esta gotinha como parte do oceano, do todo, do nosso querido e amado Deus. E a gente encerra o trabalho da noite de hoje com esta prece, que é um reflexo de um grande aprendizado que eu particularmente tive numa casa muito querida, que fala
da nossa conduta, do plantar. E que esta prece possa abrir portas. Que você, ao desligar essa transmissão, olhe para seu irmão, seu companheiro, não importa onde você esteja a partir de hoje. Seja mais fraterno. Obrigado, Senhor Jesus, por este encontro. Que os amigos do bem possam, cada vez mais, fazer com que essa doutrina que nos liberta, que nos ilumina, que mostra o caminho da verdade, que nos proporciona a vida, nos ensine a plantar. Plante amor e paz, que a vida lhe trará. Fartura na colheita, que estás a semear. Quando a solidão lhe aparecer, terá chegado o momento para que possas crescer. Com amor e fé, terás auxílio da paz. Com a luz em teu caminho, a solidão se desfaz. Felicidade é o fruto que se planta em cada plantação. Se você quer ser feliz, saiba plantar, meu irmão. Muita paz a todos, que o Senhor Jesus nos ilumine por todos os dias. Meus queridos e amados irmãos, queremos agradecer ao nosso irmão Sidney pela bela palestra. Queremos agradecer em primeiro plano ao nosso Senhor, arquiteto do universo, Deus, que nos criou, simples e ignorante, e nós outros ele colocasse na mão do Cristo Jesus, que serviu e continua servindo como guia e modelo de toda a humanidade, com o compromisso de nos levar de volta à casa do Pai, agora no estado angelical. Nós agradecemos aos mentores desta casa, agradecemos essa força tão maravilhosa e pedimos a Jesus, nesse momento de pandemia que nós estamos passando, que Ele ajude a nós vencermos os obstáculos, mesmo sabendo que é necessário tudo isso, que é para o nosso aprendizado, para nós nos tornarmos mais fraternos, para nós entendermos que Deus existe e que o outro é nosso irmão e que o mundo, um dia desses, estará sem fronteiras, que logo, logo adentraremos ao mundo de regeneração. Quero agradecer a todos os presentes e desejar uma boa noite e muita paz. Vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa redenção, que assim seja. Que a nossa querida e amada Mãe ilumine toda a humanidade com manto de luz, ilumine nosso caminho em direção a Jesus. E que a centelha divina ilumine a todos nós, ilumine nosso caminho em direção a Jesus. Muita paz, muita luz e uma boa noite, que assim seja.